Deadly Class é uma série de quadrinhos publicada aqui no Brasil pela editora Devir em 8 volumes, foram publicados entre 2018 e 2023, com uma média ali de 200 páginas cada, porque no começo tem volume de 170, 150 páginas, chega a ter volume de 120, mas os volumes finais têm 256 páginas, dá uma média de 200 páginas por volume, um total ali de 1.500 e poucas páginas total da série. A série é roteirizada pelo Rick Remender, que é um roteirista aí bem conhecido já pelo público brasileiro, ele já roteirizou muita coisa, tem quadrinho do Venom, já roteirizou aí pra Marvel. Esse quadrinho foi publicado, o Deadly Class, pela Image. Ele é roteirista do Tokyo Ghost, que é um quadrinho aí que muita gente gosta, eu não gosto tanto, mas muita gente gosta. Do Low, ele assina o roteiro. O Greg Toshini, que é brasileiro, faz a arte. Low, que é muito bom também, lançado pela Devir. Ele tem outros quadrinhos também, se eu não me engano, lançados pela Devir. Então é um roteirista muito conceituado já. O quadrinho, eu não conheço o desenhista, colorista, mas a arte do quadrinho é espetacular. Mais pra frente eu falo mais sobre a arte. E nesse vídeo eu vou falar basicamente tudo, pelo menos tudo que eu lembrar sobre Deadly Class, que é uma série que eu gostei muito. Eu li junto com meu amigo Arthur, então um abraço pro Arthur. O Arthur achou incrível, ele ficou apaixonado na série. Eu achei uma série excelente, gostei muito. Vou falar aqui durante o vídeo algumas coisas que eu não gostei tanto, mas é uma série muito boa. Aqui a gente vai acompanhar principalmente o Marcos, que é o protagonista. Então no começo, no primeiro volume, a gente tá ali com o Marcos, que é um morador de rua. Os pais dele morreram quando ele era criança, ele foi para um reformatório. No comecinho não conta, mas ele fugiu desse reformatório e virou um morador de rua. E a gente vai acompanhando ali o dia a dia dele como morador de rua, bem no comecinho, sempre como se fosse o pensamento dele ali narrado em recordatórios, que seria o diário dele, que ele sempre escreve no diário. E aí um dia ele tá ali na rua, tá rolando tipo uma festa, uma passeata, tipo um carnaval, e aí a polícia tá tentando matar ele por algum motivo que a gente não sabe, porque ele é só um morador de rua, coitado. Umas pessoas muito misteriosas ali, uma menina com uma katana vai matar o policial e vão salvar ele. O que seria o diretor de uma escola, né? O cara que tá ali comandando essa ação de salvamento do Marcos. Ele vai se apresentar como diretor da escola Reis Soberanos, que é uma escola de assassinos. É uma escola que ensina os seus alunos a serem assassinos profissionais. E aí, inicialmente, a gente não entende por que diabo o Marcos, que é só um cara qualquer, foi chamado para essa escola. E ele decide participar, porque a vida dele não tá tomando rumos muito agradáveis. Ele decide entrar para essa escola e logo não demora muito também a gente descobrir a forma como ele escapou desse reformatório, a revolução, ele criou meio que uma revolução ali. Ele tomou algum crédito ali que não era dele e tal, mas pessoas morreram e tal e acham que ele foi o culpado, por isso que a polícia tentou matar ele. E por isso que a Reis Soberano se interessou em recrutar ele para a escola. Ele entra nessa escola de assassinos, então vai ter esse dia a dia dele meio na escola. O dia a dia na escola ele não é tão importante no começo. Ele não achei que ele tem tanta importância assim também no desenvolver da história, mas ele vai conhecer muita gente ali e ele vai entrar nesse meio de assassinos profissionais na escola. Então ele vai conhecer muita gente e é muito legal o jeito que ele cria essa escola. Todos os alunos eles têm algum envolvimento com crime, então a maioria ou participa já de algum grupo de criminoso ou o pai é criminoso, alguma coisa assim. E a escola tem, tipo assim, aquele típico quadrinho, série, filme que tem de escola norte-americana, que tem os grupinhos, as populares, as líderes de torcida, os fortões. Tem isso, só porque, tipo assim, é todo mundo de famílias do crime. Então tem, tipo, a família do crime da Yakuza, do cartel, então da máfia. Então tem muita coisa assim, os grupinhos de assassinos. O Marcos é meio deslocadão, porque ele é um esquisitão. E ele vai achar o grupinho de amigo deles, que é meio como uma mistura, né? Tem a menina que resgata ele, que passa a ser meio que a responsável por ele. Ela é da Yakuza, ele vai ter ali um triângulo amoroso entre ele, essa moça, e mais uma menina, que essa menina já é do cartel. Então tem esses grupos, e é um quadrinho recente, ele começou a ser publicado lá nos Estados Unidos, lá fora, em 2014, terminou em 2019, então ele é um quadrinho recente, e tem algumas coisas assim no quadrinho que são de coisas mais dos dias atuais. Então enquanto o Marcos, que é o protagonista, ele tá nessa escola, a gente vai descobrindo como que é todo esse mundo dos assassinos junto com o Marcos. Então ele vai conhecer várias pessoas e esse grupinho que ele monta, principalmente vai ter a Saya, que é uma menina aí, que é a espadachim da Yakuza, que é uma assassina, assim, talvez uma das melhores da escola, queridinha do diretor. Tem a Maria, que é a que vai formar esse meio que triângulo amoroso, essas tretinhas, que ela é meio apaixonada no Marcos, o Marcos é apaixonado na Saya, ele vai ter alguma relação com a Maria, que a Maria, ela é do cartel. Tem
o Willie, que ele é de gangue, ele norte-americana mesmo, e ele é o melhor amigo do Marcus, e tem vários outros personagens muito marcantes. Eu acho que talvez o ponto forte dessa série é como ele consegue inserir tantos personagens muito interessantes e muito legais. Então, deve ter pelo menos uns 10 personagens, assim, que são excelentes personagens. E, assim, tem no mínimo uns 20 personagens que têm importância na história, que aparecem muito, que são muito importantes na trajetória ali do Marcus e de todos os amigos dele. Mas uns 10 ali são 10, 12, são excelentes. Tem alguns ali que não encaixam tão bem quanto os protagonistas e a gente acaba não gostando tanto deles quanto do Marcus e do grupinho de amigo deles. E até os antagonistas, ele também cria vários antagonistas que são excelentes. Então, seria o cara, o fortão da escola, ele é filho de um grande assassino russo, então ele tá treinando pra se tornar também. E o quadrinho, ele não se passa em 2014, o quadrinho se passa mais pro final dos anos 80. Então, ele passa algum tempo ali durante os volumes, então é principalmente 87, 88, 89, mais ou menos onde rola. O quadrinho tem alguns acontecimentos em outras datas, mas a maior parte está entre 87 e 89. Então, a gente vai ter muita coisa foda. Os primeiros volumes são mais, assim, a gente conhecendo a escola, todos esses personagens, os amigos do Marcos. Sempre rola alguma treta, porque é uma escola de assassino, então eles vão fazer alguma viagem, eles acabam matando alguém, escondem corpo, vai criando algumas tretas. E ao longo dos volumes, vai só intensificando mais, até, tipo assim, tem um volume, se eu não me engano, é o volume 4, ele tem 120 páginas, mas são 120 páginas, assim, do Marcos correndo, tentando não ser morto, gente tentando matar ele, porque nessa escola, no começo do ano, algumas pessoas recebem uma caixinha com um rato, um esqueleto num rato morto. E no final do ano, meio que seria a prova final, todos os alunos, eles têm que matar as pessoas que são marcadas como ratos. Então, o Marcos, ele é marcado como rato no começo, e todo mundo que não é rato tem que matar ele. E quem consegue matar os ratos, no próximo ano entra ali como melhores da turma, né? Seriam os alunos mais conceituados. Então todo mundo quer matar eles. E aí tem um volume que é o volume 4, que o Marcos e as pessoas que são ratos, às vezes, tipo, um amigo dele, alguém que é muito amigo dele, o Willie, que é o melhor amigo do Marcos, ele não é rato. Então ele tem que ir atrás do Marcos matar ele. Ele não precisa matar, mas, tipo assim, todo mundo quer, acima de tudo ali, acima de amizade nessa escola, porque a amizade ali nessa série não é algo, assim, que necessariamente acima do status social que eles precisam ter como assassino. Então, às vezes, um cara que é muito amigo do outro, só pra manter esse status e crescer na escola e poder se tornar um assassino conceituado, ele vai matar um amigo dele. O Marcos vai ter esse volume 4, que é basicamente o Marcos e os outros ratos fugindo, 120 páginas pra mais, assim, porque estende um pouco, às vezes, a divisão da IDW não ficou muito boa, às vezes esse arco dele fugindo estende pra mais de um volume. Então tem mais de 100 páginas só das pessoas tentando matar o Marcos e o Marcos fugindo. E é incrível. A cena de ação é uma série que toda hora tem cena de ação. A escola, ela é cheia de regra, então você não pode ficar matando as pessoas porque você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Tem as regras da escola, então o Marcos e o grupinho dele são um bando de idiota, usam muita droga, então eles fazem muita merda e isso sempre acarreta em consequências. E todo o volume, eu acho que não chega a ter muitas páginas assim, sem que o Marcos entre numa merda, ou alguém, porque nem sempre a gente tá acompanhando diretamente o Marcos, sempre tem alguém fazendo merda e dando alguma consequência muito grande, que tem muito combate, sempre muito incrível. E o quadrinho, ele traz, o Rick Remender, ele traz muita coisa, tipo ciclo de violência, porque muitos deles não conseguem sair desse ciclo infinito de violência, a consequência das merdas que eles fazem, e tem muita droga. Isso é muito doido. E um ponto um pouquinho negativo do quadrinho é que em alguns momentos que sempre são grupos de adolescentes, no começo eles têm ali seus 17, 18 anos, a maioria, eles estão sempre, tipo, de rolê pra usar droga, pra ir pra festa, porque é esse clima, né? Como se fosse um quadrinho ali de adolescentes ali no final da escola, entrando na faculdade e fazendo merda, misturado com essa coisa que no contexto de assassino. Só porque tem muita droga e tem muito momento assim que é só adolescente conversando merda, falando de música, então às vezes o cara tá falando de música, eles estão falando de banda e eles ficam tipo 15 páginas com muito diálogo, é um quadrinho com muito diálogo, então eles ficam 15 páginas ali, textão, falando de banda,
banda, conversando potoca assim, e às vezes não fica lento e tal, mas assim, tem muito diálogo desnecessário. Tipo, pô, se eu pular essas 15 páginas de música e só ver o desenho, tá de boa, não perde nada. Mas a maior parte, assim, é intenso, e principalmente os volumes finais. Eu comecei lendo de boa, e os volumes finais vai ficando cada vez mais intenso. Você quer saber o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai sobreviver, porque é um quadrinho sobre assassinos. Então, muita gente morre, tem protagonista que morre, tem antagonista importante que morre, e uma coisa, assim, que eu achei muito foda é porque ele não tem dó de matar gente. Então, às vezes, alguém morre, assim, e morre mesmo. Morre de um jeito muito simples. São assassinos, assim, a pessoa toma facada aqui e morreu, acabou. Ele mata um protagonista, assim, na maior tranquilidade do mundo, e muitas vezes ele não dá importância a isso, porque ele não deixa essa morte ser grandiosa, depois todo mundo fica triste e tal, mas a pessoa morre e você pensa, vai acontecer alguma coisa que ela vai dar um jeito de levantar e voltar. Não, morreu, acabou. E tem muito personagem também, que em alguns momentos é um pouquinho um ponto negativo, mas que alguns ficam exagerados, mas é muito legal que, tipo, tem personagens, por exemplo, a Saya, que é uma das protagonistas, que ela mata todo mundo. Ela é muito boa de matar, mas ela apanha muito, mas ela não é, assim, tipo, muito boa de apanhar. Às vezes ela apanha um pouco e já tá meio acabada. O Marcos, que é o protagonista, no começo ele vai melhorando, ele não é muito bom de matar gente, de bater, de lutar, mas conforme vai passando, ele vai melhorando, a gente vê essa evolução, ele trata muito bem essa evolução na maioria dos personagens, do começo ao fim. Só que o Marcos, ele é muito bom de apanhar. Tipo assim, o Marcos, ele é quase imortal. Ele apanha mais do que todo mundo. Se pega, assim, 4 personagens, assim, então quase morrendo de apanhar, o Marcos apanhou mais do que todo mundo junto, e ele ainda tá meio surradinho tentando resistir. Então, o forte, é bom que ele trata cada personagem, ele tem seu forte, ele tem seu estilo de combate. Então o Marcos, ele não é muito bom de porrada, mas ele é bom de apanhar, e nisso ele dá conta de ganhar. É meio que aquela coisa protagonista, tipo Naruto, que ele apanha até conseguir ganhar o cara no cansaço. Então eu acho muito legal que todo mundo, além de ter aparência diferente, tudo, tem todo sua personalidade diferente, o estilo de luta deles são muito diferentes de todos. Tem, por exemplo, a Petra, que é uma das, assim, que ela ganha muito protagonismo mais pro final. Ela usa, como no combate, ela usa veneno. Ela é muito boa em veneno, esse tipo de coisa. Então, às vezes alguém tá apontando uma arma pra ela, ela joga um ácido na cara da pessoa que, tipo assim, não tem como a pessoa continuar na briga. Ela tá derretendo. Então, assim, ela joga veneno, joga ácido, joga essas coisas nas pessoas. O Marcos, ele é mais do padrão mesmo, porrada e arma. A Saya usa uma katana. A Maria, que acaba sendo a companheira do Marcos, ela tem 2 leques que ela corta as pessoas no meio com esses leques. Então é muito diferente como ele cria todos os personagens. É um quadrinho, assim, realmente que ele cria um universo e uma gama de personagens e desenvolve muito bem. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos ao longo de todos os volumes. Teve só um volume, que se eu não me engano foi o 7º volume, que aí o Arthur gostou muito e eu achei uma bosta. Então eu acho que pode ser pra muita gente aí muito bom, ou às vezes muito ruim. Eu achei que ele desconstrói, ele cria ele evolui muito os personagens, e no 7º volume ele traz muitos comportamentos ruins, estranhos, assim, que eles tinham no começo, e eles não tem mais, tipo, no 5º e no 6º, eles mudaram, evoluíram muito como pessoa, eles voltam a ter do nada no 7º volume, mas, assim, na série como um todo, isso não atrapalhou em nada, só o 7º volume que eu não gostei muito. E aqui a gente tem o desenvolvimento de todos esses personagens, eu acho que seria o ponto mais forte, junto com a arte, que já eu comento a arte, que a gente tem o amadurecimento muito forte desses personagens, porque começa, eles não tiveram, a maioria ali não teve experiência de nada dos protagonistas, eles às vezes nunca mataram ninguém, às vezes eles nunca nem tiveram nenhuma relação amorosa com ninguém, então eles começam a aprender isso, e é muito legal. E agora, um ponto incrível, que é a arte. A arte desse quadrinho, eu acho que não teria uma arte que se encaixaria melhor com esse quadrinho. A arte é do Wes Craig, eu não conheço outros quadrinhos que ele desenha, e tem as cores, tem um colorista que eu não lembro o nome dele agora, e assim, é muito legal, como eu falei, a gente tem, tipo, 20 personagens que são bem desenvolvidos no quadrinho, que tem importância, aparecem muito, e assim, o quadrinho tem uma centena de personagens diferentes, contando esses que não aparecem tanto, mas que aparecem em mais de um volume, que são personagens recorrentes, mas estão sempre no fundo. E uma coisa incrível na arte é que nenhum se parece. Isso é algo muito forte, porque tem muito quadrinho que o autor tem, tipo, 10 personagens, basicamente, no quadrinho. E desses 10, 3 se parecem. Então, assim, a capacidade que o desenhista tem de criar personagens com características completamente únicas é muito boa. E até quando muda de aparência, porque às vezes tem flashback voltando no tempo, ou passando no tempo, avança um pouco no tempo no final, e eles mudam um pouco de aparência, mas é sempre muito reconhecível quem é quem. Então a arte é incrível, e
nas cenas de lutas, assim, não tem como. Um dos melhores desenhistas que eu já vi pra cena de luta. As cenas de ação, de combate, porque, como eu falei, cada personagem tem um estilo de combate completamente diferente. E esse cara desenha incrivelmente. Então, às vezes, a gente tem um cara ali com duas armonas, assim, fuzil, e 3 personagens com espada, e todo mundo lutando ao mesmo tempo, e fica incrível. E tem uma coisa que ele faz, que é como se ele pegasse, assim, às vezes vai ter, às vezes não, muitas vezes, tem combates generalizados. Então, tem, tipo, o grupinho do Marcos, por exemplo, nessa época dos ratos, ou o grupinho de amigo deles, que eles estão juntos e eles estão sendo caçados porque eles fizeram alguma merda e tem gente querendo matar eles. Ou às vezes a própria escola, né, como punição, fez merda, vai morrer. Tem uma galera em volta deles, é como se ele botasse a câmera de longe e a gente vê todos os personagens pequenininhos na posição que eles estavam e você vê, tipo, por fora, assim, como tá rolando todo esse combate e fica perfeito. Você vê exatamente todo esse panorama com todos os personagens pequenininhos, assim, de fora e depois nos quadros de baixo a gente vê especificamente cada personagem lutando e tudo que tá acontecendo e é sensacional o que ele faz. Essa arte é sensacional, provavelmente a melhor arte aí de quadrinho de ação, de combate que eu já vi. É um quadrinho que foi bem reconhecido, tem uma indicação ao Eisner, várias coisas assim. Então ele deve ter feito um bom sucesso, eu não sei quão famoso ele ficou lá fora, mas ele até ganhou uma adaptação pra TV. Então tem uma série que foi feita aí de uma temporada e foi cancelada, mas pelo menos ele foi adaptado, então deve ter tido algum sucesso maior. Mas pelo que eu pesquisei, essa série não foi tão bem, porque eles mudaram muito o que era a base do quadrinho, não seguiram tão bem os roteiros do Remender, mas é uma série que eu fiquei bem curioso para assistir, talvez eu assista num futuro próximo. Então é uma série que eu recomendo para todo mundo que interesse, claro, nesse tema. É um quadrinho pesado, com muita gente morrendo e tal. Então um quadrinho aí de noir, com suspense, algumas coisas assim, ação. Excelente, quem interessar recomendo muito. A Devir lançou em 8 volumes, todos estão em catálogo. Se eu não me engano, custa uma média de R$70, R$80 cada volume. Pesquisei aqui, tem vários em promoção, então acaba não ficando muito cara a série. Tem, para quem lê inglês também, tem um compêndio na Amazon que dá para pegar com a série inteira, 1.500 páginas, e eu espero que eu tenha apresentado bem o que é essa série aí pra todo mundo, e recomendo demais. O roteiro excelente na série inteira aí, arte espetacular, e é isso. Obrigado a quem ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que tá aí na descrição, vou deixar o link aí da Amazon dos volumes da série, e valeu!